É hora de dar a volta por cima com a pastora Leila Lobo. Nós vamos meditar na palavra de Deus. O nosso ponto de partida é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. O versículo 1 fala para nós assim: pelo que tendo este ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos. Então o Senhor está falando para nós. Nós fomos alcançados por Ele, alcançados pela graça dEle, pelo favor dEle imerecido, o grande amor de Deus em ter enviado Jesus para morrer pelos nossos pecados ali na cruz do Calvário. E depois disso nós começamos essa caminhada com Jesus Cristo, e Ele foi levantando cada um no seu chamado e cada um no seu ministério. Muitos já estão ali fluindo no ministério, outros estão começando, mas o desânimo acontece na vida de qualquer um, quem está no começo, quem está no meio, quem está no final. O inimigo tem usado demais essa arma para nos paralisar e impedir o nosso avanço. E Paulo, escrevendo essa segunda carta, ele falou assim: não vamos desfalecer diante daquilo que nós já alcançamos de Deus, diante daquilo que Ele já tem nos dado, que Ele já tem nos usado, que Ele já tem nos favorecido. Não vamos desfalecer, porque muitos que estão no começo, no meio, para lá do meio, têm desfalecido. Perseguição tem desfalecido muitas pessoas. Calúnia tem desfalecido muitas pessoas. As pessoas falarem coisas a respeito da outra que não é verdade. Muitas pessoas têm ficado tristes. Isso tem sido uma ferida no coração de muitas pessoas que estão fazendo a obra, e fazendo a obra com integridade, com seriedade. Mas a palavra de Deus, Jesus falou para nós no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que isso poderia acontecer conosco, porque aconteceu com os profetas que foram antes de nós, aconteceu, estava acontecendo com ele, e fatalmente ia acontecer conosco. Então, perseguição e qualquer coisa que vem para nos paralisar não era para nos surpreender, mas surpreende. Não era para nos parar, mas para. Não era para nos desanimar, mas desanima. E nós precisamos vencer essa flechada de Satanás. Precisamos vencer essa espada do inimigo com a espada da palavra de Deus. Então nós vamos ler o que está aqui em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, que é o capítulo das bem-aventuranças, no Evangelho de Mateus, esse capítulo 5. E nós vamos ver que Jesus falou assim, no versículo 10: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então Deus está falando aqui que você é mais do que feliz, porque você é perseguido por causa da justiça. E porque nós somos perseguidos por causa da justiça,
o reino de Deus, o reino dos céus, nos é dado. O versículo 11: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Então Jesus está falando aqui: vocês se alegrem por causa dessa perseguição. Jesus estava querendo dizer: você está sendo perseguido porque você está na rota certa. Você está sendo perseguido porque você está seguindo um plano de Deus para a tua vida. Você está sendo perseguido porque você está dentro da vontade de Deus. Então o inimigo, ele vai se levantando para parar o que Deus levantou. O inimigo, ele vai se levantando para impedir o outro de caminhar, para impedir o outro de fazer a obra de Deus, de ser um exemplo de Deus, de resplandecer como luz diante dos homens, para que esses homens vejam a glória de Deus e vejam que aquela pessoa ali está fazendo a vontade de Deus. O versículo diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A importância de brilhar, a importância de ser luz, a importância de fazer a diferença. E quando nós nos levantamos para brilhar e para ser luz, o inferno, ele se incomoda. Então ele começa a acionar várias coisas na terra para nos fazer parar. Então ele levanta os perseguidores, ele levanta os caluniadores, eles levantam aqueles que perseguem e ferem por uma palavra que sai da boca. E ele levanta aqueles que vão ferir por calúnia, que vão ferir mentindo, falando todo mal contra nós. Mas Jesus falou: se alegra, porque é grande o galardão de vocês no céu. Não murmure por causa dessa perseguição. Continue de pé e caminhando, apesar dela. Apesar dela, continue. Apesar dela, persevere. Persevere apesar da perseguição, apesar da injúria, apesar da calúnia, e não desista. Não desista do teu chamado. Então esse texto que nós começamos, que está em 2 Coríntios 4, ele está dizendo: não desfaleça, não desmaie, não fique totalmente desanimado, sem força para caminhar. Continue prosseguindo. E lá no Antigo Testamento, no livro de Abacuque, no capítulo 1, deixa eu ver aqui se é o capítulo 1. Não é o 1. Não é o 2 também. Nós vamos ler aqui quando Abacuque falou no capítulo 3. O versículo 2, ele falou assim: eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então Abacuque já tinha chegado até o meio de uma caminhada com Deus. Então, quando você vai chegando do meio e passando e começa a passar daquele meio, o meio é um lugar difícil. Quando Jesus morreu e foi crucificado por nós na cruz do Calvário, Jesus estava na cruz do meio. Ele era o mais olhado,
ele era o mais exposto. Então, quando você chega no meio, é um momento que o inferno começa a se abalar. E pessoas que o inimigo usaram para parar você também começam a se abalar e surpreender. Porque eles não imaginavam que você fosse conseguir chegar na metade do caminho. E agora que você chegou na metade, eles estão acreditando que você vai chegar no final. Então eles começam a acionar um desânimo para você desistir na metade do caminho. Por isso que Abacuque, ele estava falando: aviva a tua obra no meio dos anos. É agora que veio o desânimo, é agora que veio o sentimento de paralisação. Aviva, Senhor, essa obra. Começa a nos despertar. Envia para nós um despertamento, para nós não esmorecermos, para nós continuarmos fazendo, Senhor, a tua obra, em nome de Jesus. E o profeta Isaías, no capítulo 60, ele falou assim para nós. Capítulo 60 do profeta Isaías. O versículo é o versículo 1. Quando Isaías falou assim, ó: levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Então, o que o profeta Isaías estava fazendo? Vocês têm que ficar de pé. Tem uma glória de Deus para resplandecer sobre a vida daquele que fica de pé, daquele que é despertado, daquele que se levanta. A glória de Deus vem sobre aquele que quer caminhar, que não quer desistir. Não é sobre aquele que não está passando dificuldade, não. Está passando dificuldade, mas não desistiu de ficar em pé. Está passando por uma situação difícil, mas não desistiu de se levantar. E quando nós nos levantamos nesse tempo de angústia, nesse tempo de tristeza, de perseguição, um tempo que você tinha todos os motivos para parar, para desistir. E quando nós levantamos nesse tempo, Deus se agrada muito dessa atitude nossa. Então, quando você se levanta, Deus se levanta junto. Quando você fica de pé, Ele fica de pé junto. Você não tinha força enquanto estava parado, mas a hora que você decidiu se levantar, a força começa a vir. O renovo começa a vir. Aí você vai tomando ânimo, você vai tomando coragem, e você volta para a tua luta, e você volta para a tua batalha, e você volta para o teu combate. É tudo que o inimigo não quer, que você volte para o combate. Tudo que ele não quer, que você volte a crer. Tudo que ele não quer, que você lute essa guerra no poder e na autoridade do nome de Jesus. Então, há um tempo de despertamento para nós, um tempo do Senhor está avivando essa obra dentro de nós. Nós vamos ler ainda um texto que fala para nós no livro do profeta Jeremias, no capítulo 3, melhor dizendo, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, quando Jeremias começou a falar, a partir do versículo 21, torno a trazer isso à mente, portanto tenho esperança. Então ele começou no meio de um caos, ele decidiu lembrar da palavra de Deus para não desistir, para continuar crendo e para continuar tendo esperança. Muitas vezes, gente, o que está parando a nossa vida é nós começarmos a nos relacionar com aquilo que é negativo que está acontecendo conosco. Aí a gente vai olhando para aquilo, vai pensando, vai meditando naquilo, aí começamos a enfraquecer.
começamos a enfraquecer. Mas a palavra de Deus diz que Deus falou para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Muita gente queria saber qual é o espinho, muita gente quer saber qual é o espinho da carne de Paulo. E está tão claro nesse texto, o espinho da carne dele era uma fraqueza. Fraqueza. Ah, mas o apóstolo Paulo teve fraqueza? Teve, todo mundo tem fraqueza. Só que a fraqueza, ela vem para nos parar. Mas Deus pega o poder dele e se aperfeiçoa naquela fraqueza. E aquela fraqueza vira em nós um poder, vira em nós um ânimo, vira em nós uma coragem para continuarmos. Então é tempo de eu pegar essa fraqueza e falar: fraqueza, você veio para me parar, mas eu não vou parar por sua causa. Você veio para eu ficar desanimado, mas você não vai me desanimar mais. Porque agora eu sei que Deus é poder. Ele não tem poder, Ele é poder. Ele não tem força, Ele é a força da minha vida. E Ele vai colocar o poder dele sobre essa fraqueza. E a partir de hoje eu não vou ficar como eu ficava antes, chorando, me sentindo mal. E botava lá no Facebook, me sentindo arrasada, me sentindo muito mal, me sentindo fraca, me sentindo de coração partido. Chega! O justo não vive por sentimento, ele vive por fé. Ele vive por uma palavra de Deus liberada. E quando nós nos firmamos na palavra de Deus liberada, não tem como nós ficarmos paralisados e prostrados e desanimados. Nós vamos ler esse texto do apóstolo Paulo. Essa conversa que o apóstolo Paulo teve com Jesus na sua carta. Na carta de Paulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Aqui no capítulo 12. Ele falou assim, versículo 7: e para que me não exaltasse por causa das visões que ele teve, muita coisa que Deus mostrou para ele, e para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações que Deus deu para ele, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o espinho de Paulo era uma fraqueza. Porque a fraqueza, o que acontece com a fraqueza? A fraqueza me leva e leva você a depender de Deus. Mesmo que você tenha recebido tanto de Deus, você não para de ter certeza que você continua dependendo dele. Você recebeu tanto dele, mas você não tem autonomia para viver sem ele e para andar sem ele e para fazer o que você quiser, porque agora você recebeu muita coisa de Deus, você está junto, misturado com Deus, de tanta coisa que ele te deu, e agora você pode fazer o que você quiser e não precisa nem falar com ele, porque agora você sabe tudo. Não. Esse espírito de fraqueza veio para mostrar para Paulo que ele tinha que continuar, apesar da excelência das revelações que ele recebeu, ele tinha que continuar dependente de Deus. Muita gente está caindo porque ela acha que ela não depende mais de Deus, não depende de um irmão para estar orando com ela, não depende mais de ir numa reunião de meio de semana, porque não precisa mais ir dia de semana na igreja.
Eu posso muito bem ir domingo porque eu já tenho um sustento muito grande. Isso tudo é engano. Porque aí eu não vou no meio de semana, nos cultos da semana, e fico em casa fazendo o quê? Vendo novela? Eu fico em casa fazendo o quê? No WhatsApp, no Face, falando besteira e ouvindo besteira? Para quê? Então Deus vai me dar poder para eu ficar em casa? Ele vai me dar revelações para eu ficar em casa? Não. Para eu continuar dependendo dele, precisando dele, dizendo para ele que sem ele eu não vivo. Então, quando veio aquele mensageiro do diabo, que era uma fraqueza, Paulo pediu a Deus 3 vezes para tirar aquilo dele. Aí Deus falou: não, a minha graça te basta, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa nessa fraqueza aí. Com o meu poder nessa fraqueza, você vai vencer isso aí. Isso aí pode continuar a vida inteira, mas não vai te afetar enquanto você for dependente de mim. Isso aí pode subir, pode descer, pode ir para a esquerda, para a direita, não vai te afetar em nada, não vai mexer com você, porque o meu poder vai te fortalecer, porque você depende de mim, você precisa de mim, você anda comigo diariamente, você está me ouvindo e me buscando diariamente. Então isso aí não vai te afetar em nada. Agora, por que muita gente é afetada? Por qualquer coisa, e por qualquer coisa enfraquece. Porque sai de uma dependência de Deus. E nós somos fortes quando dependemos de Deus. Por isso que Paulo falou: quando eu sou fraco é que eu estou forte. Porque quando você está olhando a fraqueza e você está vendo que ela está ali, você se apega mais com Deus. Aí você vai ficando mais forte. Por isso que a igreja de Esmirna, que fazia parte das 7 igrejas que Jesus escreveu carta para ela, as 7 igrejas da Ásia, e as 7 cartas estão lá no Apocalipse. Aquela igreja, ela era uma igreja humanamente pobre, mas ela só recebeu elogio. Eu vou ler para você dessa igreja que está em Apocalipse. Vou ler para você esse texto. Apocalipse, no capítulo 2, é o capítulo das cartas. Então, capítulo 2 e 3, no capítulo 2 começa as cartas para as 7 igrejas da Ásia. Então a primeira carta foi enviada para a igreja de Éfeso, a segunda carta para a igreja de Esmirna. Então o versículo 8 começa assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Olha só, ouça. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Mas entre parênteses, Jesus colocou assim: mas tu és rico. Por que eles eram ricos? Porque eles dependiam de Deus em todo o tempo. Eles não largavam Jesus. Não importa se eles tinham um monte de revelação, se o poder estava caindo em cima deles, se eles estavam dando cambalhota no poder, desmaiando no poder, não importa. Eles estavam ali na presença de Deus. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não o são, porém são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
E tem uma outra igreja aqui também que recebeu uma carta no capítulo 3. A igreja de Filadélfia e Esmirna. Foram 7 cartas para 7 igrejas que estavam na Ásia. Esmirna e Filadélfia, elas só receberam elogio. Mais 4 igrejas receberam advertência e elogio. E uma igreja, que foi a igreja de Laodiceia, ela só recebeu advertência. Porque a igreja de Laodiceia, ela se sentia a melhor de todas. Ela achava que ela era rica e que ela era poderosa. E Jesus falou para ela: você é nua, e você é desgraçada, e você é cega. Então, às vezes, nós estamos nos sentindo e achando que somos tanta coisa. Mas a palavra de Deus continua dizendo: eu bato aqui, bato e bato. O meu justo viverá pela fé, não é pelo que ele sente. Até porque sentimento está na alma. E sentimento dá e passa. Eu estou me sentindo tão bem, daqui a 5 minutos, eu estou acabado. É uma vida bipolar. É uma vida que uma hora está lá embaixo, uma hora está lá em cima. É uma vida na alma, uma vida almática. E quem vive pela fé, ele não vive na vida da alma, na vida almática. Ele vive por uma palavra. A alma está falando: você está acabado, mas a palavra está falando: você não está. A alma está dizendo: você não pode ir, você não vai conseguir. Mas a palavra está falando: você é forte em Deus. Você pode todas as coisas em Deus que te fortalece. Então, ainda aqui nessa carta de Filadélfia, eu li da carta de Esmirna. Olha aqui a de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Olha aqui, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja de Filadélfia não era uma igreja que tinha recurso financeiro. Quando a palavra de Deus está falando aqui, você tem pouca força, é nesse sentido do recurso, que não tinha muito recurso, e no sentido que eles dependiam o tempo todo de Deus. Por isso que Deus falou: você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Porque quanto mais você busca Deus diante da dificuldade ou diante de qualquer coisa, mais você recebe dele graça para vencer qualquer coisa. Agora, todo mundo que se sente autossuficiente, ele não busca Deus para tudo, ele busca para alguma coisa. E depois que ele tem uma resposta naquela área, toda vez que acontece uma coisa, ele quer fazer o que ele recebeu naquela resposta. Mas as lutas, mesmo sendo iguais, nós precisamos buscar uma outra estratégia, porque os tempos são outros, as pessoas são diferentes. Eu venci uma luta igual que eu estou passando hoje, com uma estratégia lá atrás, mas a de hoje eu preciso de uma nova estratégia. Quem depende de Deus sabe que ele tem estratégias diferentes para cada situação. Ele tem estratégia, nós precisamos buscar.
Agora, quem não quer depender para não ter que buscar de novo, não ter que ficar orando, não ter que tá buscando, não ter que se relacionar com Deus, ele repete a estratégia antiga. Aí não dá certo. Aí ele começa a amargar a derrota. Ele começa a ficar frustrado, desapontado. Por que quer? Por que não foi buscar de novo? Por que não foi se colocar de novo e se humilhar diante de Deus? A igreja de Filadélfia fazia isso. Deus falou: você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Por quê? Porque estava sempre buscando. Estava buscando se relacionar, estava crescendo no relacionamento com Deus. E nós precisamos crescer nesse relacionamento, crescer nessa busca. Não é buscar hoje, venceu aquela luta, agora eu vou dar uma parada. Não, tem que continuar. Tem que continuar, porque o inimigo, ele volta. Ele voltou para tentar Jesus. Se você vê a tentação do deserto, Lucas 4, eu vou ler para você. Evangelho de Lucas no capítulo 4, porque essa tentação foi registrada em Mateus 4 e em Lucas 4. O texto de Lucas 4, ele é mais completo do que Mateus 4, porque ele tem um detalhe que Mateus não registrou. E o detalhe é o seguinte. Está escrito assim: o diabo ficou ali tentando Jesus, que você sabe disso. E o versículo 12, Jesus respondeu para ele: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. O versículo 13 tem um detalhe que Mateus não registrou. Assim tendo o diabo acabado toda sorte de tentação, retirou-se dele, até ocasião oportuna. Então o diabo só estava deixando um recadinho: estou saindo agora, mas a qualquer momento eu volto. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. E ele anda ao nosso derredor. Enquanto nós estivermos aqui na terra, vai ter tentação, vai ter assédio, vai ter perseguição e vai ter luta. Mas não vai ter só isso. Vai ter livramento, vai ter fortalecimento, vai ter milagre, vai ter conquista.